Olá pessoal, dando continuidade, eu vou mostrar para vocês outra forma de encontrar a fórmula molecular, só que agora ele não me deu a fórmula mínima no problema, certo? Então vamos lá. Para a gente determinar a fórmula molecular através da fórmula percentual, a gente vai precisar obedecer alguns passos, tá certo? Então vamos lá. O primeiro passo, vamos fazer a leitura do problema. Um dos constituintes do calcário, da casca do ovo, da pérola e da concha do mar, usando como matéria-prima na produção do cimento, tem a seguinte composição percentual: 40% de cálcio, 12% de carbono e 48% de oxigênio. Lembrando que as massas atômicas do carbono, o carbono é 12 gramas, o oxigênio 16 e o cálcio é 40 gramas. Sabendo que a sua massa molar, a massa molar é 100 gramas por mol. Então, nós podemos afirmar que a sua fórmula molecular é. Ou seja, nós não temos a fórmula mínima. E agora, o que é que a gente pode conseguir? Então, veja só. Através da fórmula percentual, a gente vai para o primeiro passo. O primeiro passo é pegar a porcentagem de cada elemento da substância e dividir por a sua massa atômica, ou seja, o cálcio é 40%, então eu vou dividir por a sua massa atômica, que também é 40, então eu vou dividir 40 por 40, nós encontramos 1, ou seja, nós encontramos um átomo de cálcio. Depois nós vamos para o carbono. O carbono ele disse que é 12. Então, eu vou dividir 12 por a sua massa atômica, que também é 12. Então, 12 por 12, nós vamos encontrar 1. Ou seja, nós vamos ter um átomo de carbono. E o oxigênio, que nós vamos ter aqui, 48. Então, 48% eu vou dividir pela sua massa atômica. Então, 48 por 16, nós vamos ter 3. Ou seja, a partir do momento que eu encontro essas divisões, eu vou encontrar a quantidade de átomos que tem cada substância, cada elemento da substância. Nós vamos ter, então, um cálcio, um átomo de cálcio, nós vamos ter um átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio. Lembrando que esse 1 aqui, certo? Não precisa aparecer. Então, aqui poderia muito bem estar só cálcio, carbono e 3 átomos de oxigênio. Então, lembrar disso daí, certo? A partir do momento que nós encontramos esses resultados, nós estamos determinando a fórmula mínima inicial. Ou seja, nós vamos ter um átomo de cálcio, um átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio, certo? A partir daí, encontramos a fórmula mínima. Depois de encontrar a fórmula mínima, qual é o segundo passo? O segundo passo é determinar a massa atômica de todos os elementos da substância. Ou seja, eu tenho um átomo de cálcio, cálcio é 40, então vou fazer 1 vezes 40, mais um átomo de carbono, que vale 12, mais 3 átomos de oxigênio, de cada um vale 16. Multipliquei tudo isso daqui e vamos ter 40, 12, 48. Somei todas essas massas atômicas, nós vamos ter 100 gramas. A partir do momento que nós encontramos a massa atômica, geral da substância, nós assim podemos agora encontrar o N, que pode ser o número de mols, como também pode ser a quantidade de vezes que a fórmula mínima vai ser necessário para atingir a massa molar da substância. Então, eu vou pegar a massa molar da substância, que ele já me deu no problema, que é 100, e vou dividir por a massa atômica da substância, que nós encontramos também 100. Ou seja, 100 por 100 nós vamos ter exatamente 1. Então, aqui, esse 1 pode ser o número de mols ou pode ser a quantidade de vezes que a substância vai ser precisa aí multiplicada para determinar a fórmula molecular. Ou seja, fórmula molecular, voltando lá para a formulazinha, fórmula molecular é igual à fórmula mínima que nós encontramos aqui, ó. Aqui eu não coloquei o número 1 para poder vocês saberem que não precisa. E vou multiplicar por a quantidade de vezes que vai ser necessário. Então, 1 vezes um átomo de cálcio, continua um átomo de cálcio. 1 vezes um átomo de carbono, um átomo de carbono. E 1 vezes 3 átomos de oxigênio, nós vamos ter 3 átomos de oxigênio. Ou seja, nossa fórmula molecular é
um átomo de cálcio, um átomo de oxigênio, 3 átomos de um átomo de cálcio, um átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio. Então, dentro das nossas alternativas, nós encontraríamos a letra D como resposta.